comportamento fascista é incompatível com o Evangelho de Jesus. Defender pena de morte, bandido bom e bandido morto, mas como se Jesus ensinou a amar incondicionalmente? Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! Defender ditadura e exaltar torturadores, mas como se Jesus de Nazaré foi vítima de tortura e de uma violência fatal? Essa questão da ditadura, né, isso é história, né? Eu sei que você teve a sua passagem, né, difícil aí nesse período, né? Mas isso é história. Mas eu não falo por mim, eu falo pela história. A história terá que ser bem contada a esse respeito, não é? Nós tivemos grupos organizados que tentavam implantar um outro tipo de ditadura, vamos colocar assim, atacaram o Estado se defendeu, e quando ocorre guerra, a primeira coisa que é vítima é a razão. O senhor tem dito, e também o candidato Bolsonaro, que o coronel Carlos Brilhante Ustra é um herói. E no período que ele ficou no DOI-CODE, 47 pessoas morreram. Eles estavam sob a custódia do Estado. E o senhor acha isso normal, que um herói deve fazer isso? Comandar um estamento militar, um local do Estado em que 47 pessoas morrem sob a custódia do Estado? Olha, os meus heróis não morreram de overdose, Miriam, né? Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação, que me ensinou muita coisa. E os mortos? E tem gente que gosta de Carlos Marighella, assassino, terrorista, autor de um manual que é explorado por Eu pergunto pelo Estado, o papel do Estado brasileiro naquele momento. Houve uma guerra, Miriam, houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas? Heróis matam. O atual presidente da República, hoje, está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. E sempre fui uma pessoa de esquerda. Então, com a ditadura, a não ver outra saída a não ser partir para a luta armada.
né, tentar enfrentar a ditadura de frente. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Ninguém pode negar, presidente, que eu sou capitão do Exército Brasileiro. Conheci e fui amigo do Brilhante Ustra, como sou amigo da sua esposa, viúva atualmente, como de tantos e tantos outros militares que participaram da guerrilha do Araguaia, guerrilha de Caparaó, Vado Ribeira. Eu estava lá, eu conheci o Rubens Paiva com 10 anos de idade. Eu sou um exemplo, uma testemunha viva de toda essa história, né, do que queriam fazer com o nosso país no passado. E o senhor deve saber, não sei se participou, né, o que é uma guerrilha. É diferente de uma guerra convencional. Para onde o Brasil caminhava naquele momento. O que o PT fez, até pouco tempo aqui, com as doutrinações em escolas, como está acontecendo agora. O senhor deve ter conhecimento do mini manual de guerrilha de Carlos Marighella. Eu peço aos colegas aqui, por favor, leiam o mini manual de guerrilha de Carlos Marighella. Inclusive lá, ele é bem claro nos capítulos, né, que o guerrilheiro não pode abrir mão do terrorismo como arma de combate para chegar ao poder. Tem um capítulo também, Marcos Rogério, que fala claramente como cooptar garotada em escola, o que está sendo usado atualmente nas escolas invadidas aqui do nosso Brasil. Então, eu sou um exemplo vivo da história brasileira. Eu me encontro no Vado Ribeira com o herói da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alberto Mendes Júnior. Eu estava lá. Eu não estou contando essa história. Eu estava lá, em cárcere privado, o herói da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alberto Mendes Júnior, foi executado em cárcere privado pelo herói do teu partido há pouco tempo atrás, Carlos Lamarca. E eu perguntaria, os senhores estão do lado do herói da Polícia Militar de São Paulo ou do herói do PT, cuja maioria cúpula está presa? E o Carlos Alberto Brilhante Ustra estava ao lado da Polícia Militar. E mais ainda, prezado capitão Augusto, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra recebeu a mais alta comenda do Exército Brasileiro, medalha do pacificador com palma. É um herói brasileiro. Agora, se não concorda comigo, paciência. Agora, querer buscar caçar meu mandato por ser um testemunha vivo. E mais ainda, Rubens Paiva, que tem um busto ali, vizinha, a Fazenda Caraitá, pertencia a ele e ao seu irmão Jaime Paiva, em Eldorado Paulista. Que coincidência! E o irmão, esse Jaime Paiva, foi prefeito de Eldorado Paulista por 2 vezes. Uma vez, quando Eldorado chamava-se Xiririca ainda. E a fazenda lá, a Fazenda Caraitá, era deles. E por coincidência, a base de guerrilha de Lamarca, vizinha a montante do Rio Ribeira de Iguape. Quando logo depois ele desviou algumas dezenas de fuzis no quartel de Quitaúna, foi para lá e foi descoberto. E naquele episódio, né, se encontra Eldorado Paulista, sem se conversarem, Jair Bolsonaro, Carlos Lamarca e Alberto Mendes Júnior. Que coincidência! Discursos de ódio e linchamento de pessoas, mas como se Jesus nunca desumanizou ninguém e conferiu dignidade até aos seus inimigos. Desprezar a luta de mulheres, das LGBTs e dos negros, mas como se Jesus de Nazaré andou o tempo inteiro ao lado dos oprimidos. Foi justamente em nome da moral, dos bons costumes, da ordem, da segurança e até mesmo de Deus, que muitas pessoas desejaram e aplaudiram a morte de Jesus de Nazaré. É nessa condição que eu estou aqui hoje como pastor, discípulo de Jesus, para estar no meio do povo,
e por tantos e tantas, e por Marielle, dizer que nós não podemos nem vamos nos calar. A luta pelo processo de descriminalização do aborto, do processo de legalização do aborto. Para você ter uma ideia, querem tirar o nosso direito garantidos por lei, né? Tem gente que diz que não há aborto legal. Isso é um absurdo, porque você tem a legislação do qual isso não é o fato de abortar não imputa crime. Então esse é um dado, um ganho do movimento de mulheres, mas a gente quer e deseja ampliar, porque hoje, infelizmente, lamentavelmente, se não tiver risco de morte e se não for vítima de estupro, é considerado ainda uma ação criminosa. Ampliar esse direito até a 12ª semana é fundamental e vai ser uma disputa que a gente tem que ampliar. Nós não vamos nos calar diante do extermínio da juventude negra. Nós não vamos nos calar diante da militarização das nossas cidades. Nós não vamos nos calar diante do massacre contra os moradores de favelas e periferias do nosso país. Porque o sangue do povo negro é o grito de Deus. Nós não vamos nos calar diante da exploração e retirada de direitos dos trabalhadores, da perseguição contra sem-teto, sem-terra, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais. Nós não vamos nos calar diante da destruição da mãe natureza para atender à ganância do acúmulo de riqueza. Nós não vamos nos calar diante do machismo que mata, da LGBTfobia que violenta corpos. E nós também não vamos nos calar diante do sistema jurídico racista, elitista e profundamente injusto do nosso país. Nós não nos calaremos!
Agora, com vozes firmes, cabeça erguida, peito aberto, não vamos devolver o ódio com o ódio. Porque nós temos que afirmar que o amor é uma atitude política revolucionária. Por isso, viva a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, levemos amor. Onde houver discórdia, levemos perdão. Onde houver ofensa, levemos união. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver desespero, que levemos esperança. Mas por fim, com vozes firmes, cabeça erguida, peito aberto, tendo o amor como princípio e como prática, levantemos as nossas bandeiras. A bandeira por uma democracia real, com efetiva participação do povo, pela celebração da diversidade e o Estado laico. Vamos levantar a bandeira da defesa dos pobres e dos oprimidos e o combate aos privilégios das elites nesse país. Vamos levantar a bandeira de um trabalho de base real, porque o que vai mudar o país é o povo organizado. Ou é de baixo para cima, ou não haverá mudança real. Vamos levantar a bandeira de quem ainda sonha e tem o direito de sonhar.